O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem. A trave do teu próprio olho, contrastada com a cegueira de um olhar. Essa imagem que temos do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 39 a 42, como é próprio da palavra, nunca foi tão atual. Para isso, eu gostaria de trazer uma imagem que, inclusive, mais cedo eu partilhei no nosso programa Oração para um Dia Feliz. Hoje, todos nós sabemos muito bem e vemos que os cegos, eles têm a capacidade de lidar e interagir com os ambientes com muita facilidade, dentro das condições que eles podem viver. Um cego, nós sabemos, ele pode guiar outro cego. Eu me lembro de uma cena quando eu ainda estava no propedêutico, no primeiro ano de seminário, e eu tinha um dos nossos amigos que lá morava, ele era cego e estudava no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, dedicado à educação das pessoas com cegueira. E ele, então, conseguiu que eles fizessem uma apresentação para nós. E era muito interessante porque todos cegos, com vários tipos de situações que causavam a cegueira, jovens. E eles chegaram dentro do seminário e foram guiados pelo Romerito para conhecerem o espaço. Depois que eles deram a primeira volta em todo o espaço, eles pareciam que estavam em casa. Romerito os guiava. Mas essa cegueira não era um empecilho. Porque, inclusive, quando eles terminaram a apresentação Vida e Morte Severina, a única reação que eu tive e pude fazer foi ir para um lugar mais escondido, numa área que tinha dentro do seminário, e ali me debulhar em prantos. Eu fiquei impactado com aquela cena. A cegueira dos olhos não impede que ninguém se oriente e nem que oriente aos outros. Mas a cegueira da falta de horizonte, da falta de perspectiva, de compreensão do valor de si, da vida, dos outros, a falta de cegueira de saber quem realmente deve se seguir, pode causar muitos desastres. O cego que aqui Jesus apresenta não é somente um cego que não enxerga com seus olhos, é o cego que não sabe mais qual é a referência que a palavra
que o Senhor nosso Deus, de Israel, aquele que nos conduziu durante tanto tempo e ainda continua a nos conduzir, deve ser a referência da sua vida. É a cegueira daquele que coloca qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja importante no lugar de quem deve ser a sua referência e o tem como verdadeiramente uma trave nos olhos, porque o impede de enxergar alguma coisa além. A trave nos olhos não é aqui simplesmente olhando para pecado, como infelizmente nós fomos levados a acreditar muito tempo. A trave nos olhos aqui é aquilo que nos impede de enxergar, inclusive, a dignidade dos outros. A trave nos olhos é a falta de perspectiva de saber quem é o Senhor a quem eu digo seguir e servir. Qual é a palavra dele realmente? O que ela nos ensina? É a trave de colocar-se como o crivo, como o critério para que a palavra tenha ou não sentido. Isso é muito particular, porque nos tempos atuais se justifica tudo, inclusive pela palavra. Basta pegar um único versículo isolado e justificar qualquer coisa. A fala de Jesus aos seus discípulos é muito importante, porque todos eles enxergavam, mas a todos eles faltava ainda a capacidade de enxergar com um horizonte que brota daqui, do encontro com um amor que não tem preço, do encontro com uma realidade que ultrapassa as nossas limitações, de um amor que sabe e conhece a realidade que nós merecemos na vida, com os outros e num futuro não muito distante. E então, ao escutar São Paulo na sua carta a Timóteo, no qual ele agradece a Deus por ter tido forças por continuar a sua missão. Ele que sabe que encontrou misericórdia porque ele já foi cego. Ele tinha sido cego. Ele tinha sido ignorante. Não ignorante da brutalidade, mas de ignorar uma coisa muito importante. Ignorar aquele que ele perseguia, mas não seguia. Aquele que inclusive justificava pela sua raiva contra o Senhor, causar prisões, tristezas e males. Ele reconhece, em uma das suas expressões, ele se chama, inclusive, de um abortivo. Ele se reconhece não como um homem que merecesse ser discípulo de Jesus. Ele diz isso. Porém, por encontrar a misericórdia, ele soube que agia com ignorância de quem não tem fé. E aqui não é simplesmente a fé de acreditar em alguma coisa, mas a fé naquele que transbordou a sua vida com graça e amor, Jesus Cristo. Mudou o seu horizonte por completo, porque passou a enxergar a história de um modo diferente. E como é bom quando nós começamos a enxergar a história de um modo diferente. Me lembro que justamente neste dia que eu narrei para vocês do Morte e Vida Severina, apresentado por um grupo de jovens e adolescentes cegos, a um outro grupo de em torno de 17 jovens que se preparavam e queriam dar a continuidade para a vida ministerial como padres. Aqueles rapazes e moças nos deram literalmente um tapa para mostrar o quanto que nós ainda éramos cegos.
Hoje, ao olhar os meus 12 graus, saber que eu tenho 12 graus e meio de miopia e, portanto, a dificuldade para enxergar muitas coisas, peço a Deus todos os dias que eu possa ter o coração dilatado para olhar o horizonte da vida e saber que, na verdade, o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que simplesmente ignora o que está à sua volta. Ignoramos pessoas, ignoramos dificuldades, ignoramos um fato simples. Dizemos ter fé em Cristo nosso Senhor, mas muitos que assim o dizem não sabem o tamanho da misericórdia que a eles foi dispensada e não se colocam a seguir o Senhor. Me lembro quando, em momentos difíceis, e acredito que todos nós já devemos ter passado por uma coisa similar, em momentos difíceis em que estamos literalmente querendo jogar a toalha, um momento celebrativo, uma palavra, ou simplesmente uma lembrança, vem como que abrem um olhar interior para todos nós e a vida então toma uma nova cor, toma um novo motivo e criamos novas forças. Não sabemos de onde elas vêm. É porque aí começamos a enxergar novamente. Meus caros, uma única coisa peço de modo muito importante nessa liturgia: que todos, absolutamente todos, possamos enxergar. Porque aqueles jovens conseguiram me guiar para uma realidade nova. Outros tantos conseguem guiar outras pessoas para realidades novas dentro de si, que mudam o mundo. Seria tão bom, tão importante, que nós que falamos e que eu acredito cremos em Jesus Cristo, tivéssemos essa disposição de buscar todos os dias enxergar muito bem a quem nós seguimos e fazendo-nos discípulos dele, não deixar com que as traves que podem ser significadas com a nossa vaidade, com os nossos partidarismos, com as nossas ideologias, com as nossas convicções frívolas que simplesmente buscam justificar em alguns casos aquilo que nós achamos de conforto para nós mesmos. A trave que nos impede de simplesmente perceber o mundo e as pessoas não são como eu quero. As circunstâncias ultrapassam o meu querer, ou o que eu acho que deveria ser. A trave que me impede de enxergar além. Que essa trave fosse e seja removida, porque escutamos aquele que disse tão simplesmente: eu vim para todos. Que fôssemos capazes de escutar isso que ele diz. Primeiro, antes de exigir e cobrar de todos os outros, primeiro olha a trave que te impede de enxergar. Depois que retirares a trave que impede que enxergues, busca ajudar o teu irmão. Primeiro, olha a tua cegueira. Ainda que enxergues muito bem, primeiro olha a tua cegueira. E perceba se realmente tem a noção do lugar que ocupas e da vida que foi chamado. Pensemos, irmãos, pensemos, irmãs, se realmente estamos enxergando ou nos iludindo.